ela está de volta, a doutora Grazi. Bom dia, doutora Grazi. Muito bom dia, William. Muito bom dia, ouvintes. E daqui a pouco eu falo melhor. Com certeza, estou recebendo aqui o Otávio. O Otávio, eu conheço ele desde fiotinho. Ele é filho do Newton, né? O Newton é aquele cara que trabalhou com carvão, tira lenha até hoje, acorda 4 horas da manhã, é irmão da Rayane, né? A mãe bacana, pessoa bacana, família legal, e hoje nós temos o privilégio de recebê-lo aqui nos estúdios da rádio mais ouvida de Bicas Alternativa FM. Bom dia, doutor Otávio. Bom dia William, bom dia Grazi, bom dia ouvintes. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Fiquei muito contente com o convite da Grazi em participar do podcast, participar da abertura, né, da reabertura, a inauguração aí no ano de 2025. Isso aí. E espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana aqui e que agrade os ouvintes que estão aí de casa nos assistindo, nos ouvindo, nos assistindo também, que logo tá mais gravando, né? Isso aí. Os dois. Então agora eu vou passar a bola para a Grazi, eu sou plateia. Boa entrevista para vocês. Lembrando que logo mais vai estar o podcast no YouTube da Grazi, também no Jornal Aconteceu. A gente faz aí a divulgação bacana em todos os meios de comunicação, agora ao vivo pela Alternativa FM. Você pode ouvir na 105,9 no seu rádio, ou então acesse www.alternativafmbicas.com.br em qualquer parte do planeta Terra. Você pode baixar o aplicativo no Play Store, coloca Alternativa FM Bicas, ou então pode entrar em Rádio Garden e procurar Alternativa FM, lá que você vai ouvir a Alternativa em qualquer parte do planeta Terra. Então, Grazi, agora você vai pilotar a máquina do som, e o doutor Otávio, aperta aí, não dá mole não, que ele é inteligente, porque você vai escapar de você. Boa entrevista. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, William, meu amigo, por ter aberto aí mais uma temporada, mais esse ano aqui pra gente trazer informação de qualidade, trazer conteúdo que é realmente um conteúdo para esse pessoal que está nos ouvindo e vendo, né, que vai ver no YouTube. Muito obrigada, tá? Por possibilitar a gente mais um ano aqui. Quero agradecer aos meus ouvintes que já estavam me cobrando, cadê o podcast? Eu quero. Ó, estamos de volta. A gente tinha que descansar um pouco, né? Tinha aí que trazer novas ideias e estamos de volta. Muito obrigada, você que está em casa, está no trabalho, está no trânsito, está no plantão, está na loja. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sempre falo, sem vocês aí nada faria sentido. E você que está no YouTube também, e você que vai assistir no YouTube, porque vai perder uma coisinha aqui, outra ali, vai estar gravadinho, deixa o like, compartilhe a informação, que é muito importante para a gente, o seu feedback, o seu comentário no vídeo. A gente precisa muito do seu retorno, tá joia? E eu agora vou me dirigir ao Otávio Florentino, essa pessoa que eu tive o privilégio de conhecer ano passado, né? E trabalhar um pouco perto, um pouco junto, né? E, menina, eu tô de cara, gente. Por que eu tô de cara? Porque eu descobri o currículo desse rapaz. Um rapaz muito bonito, respeitosamente falando, porque eu sou uma mulher casada, mas a sua família é muito bonita, né? Você e a sua irmã, que dupla. Rose, você tá de parabéns, tá? Rose e Newton, né? Que casal de filhos bonitos. E você vai matar essa curiosidade vendo ele lá no YouTube à noite. Por isso que eu tô falando. Pra você ter a curiosidade lá, vê-lo. Mas eu fiquei de cara com o currículo do menino, porque ele não é só economista. Ele é mestre em economia e é doutor em economia. É professor, pela USP, tá? É professor da UENG, em Leopoldina. E ele vai falar aqui pra gente algumas curiosidades da economia, vai fazer a gente entender o cenário que a gente vive hoje, e é por isso que eu estou muito orgulhosa de ter você aqui com a gente, tá, Otávio? Seja muito bem-vindo e muito obrigado por abrir mesmo essa nova temporada desse ano, tá? Pode! Imagina, eu que agradeço o William que está cedendo o espaço aqui. Agradeço muito você pelo convite, Grazi, de verdade. E o orgulho é meu de estar aqui, é um prazer estar aqui trocando essa ideia com você e levando esse papo bacana, né, que a gente espera ter
para todo mundo que está aí ligado na Pois rádio, é. mais tarde no YouTube também. Isso Tá aí. certo? E agradecer os elogios, né? A gente fica Não, sempre mas feliz. a gente trata bem nossos convidados e a gente fala a verdade. A gente tem que dar honra, eu falo sempre, tem que dar honra a quem tem honra. Eu, sinceramente, fiquei muito, assim, orgulhosa de ver que a gente tem uma prata da casa aqui da cidade de Bicas com um currículo tão cheio de títulos mesmo, e isso é muito importante para compor a vida de um profissional. Saber que a gente tem um doutor em economia pela USP na cidade de Bicas, né? É motivo de alegria, porque a gente traz aqui muitos esportistas, muitos atletas, né? Que já trouxeram muitas medalhas e tudo, mas é importante também a gente falar do pessoal do estudo, do pessoal do título acadêmico, né? Que é muito importante. E ó, o povo acha muito complicada a economia, e eu também. Eu acho muito difícil entender economia. Às vezes a gente ouve falar, o dólar subiu, o que isso tem a ver? A taxa de juros, o porquê que está tudo muito caro. Por exemplo, o café hoje em dia, né? Tá virando meme, tá muito caro, tá caríssimo. O azeite, enfim. A gente vai tocar aí nessas questões, porque a dona de casa quer saber, o pai de família quer saber, e você vai falar numa linguagem para a gente entender isso. Claro. Mas antes, deixa eu falar mais um pouco sobre ele. Fala pra gente, você hoje, o que você tem mais feito, assim? Hoje você também dá aula, né? Conta pra gente, Otávio. Então, hoje eu estou atuando como professor da UENG, né, Universidade do Estado de Minas Gerais, no campus de Leopoldina. Leopoldina vizinha aqui nossa. Leopoldina vizinha nossa, aqui pertinho, a gente faz um bate-volta legal aí. Nossa. Eu atuo como professor e coordenador do curso de administração. Porque o curso de administração tem muitas disciplinas que são da área de economia, né? Aham. E algumas disciplinas mais gerais também, como por exemplo, ali no inicinho tem o cálculo, tem a estatística, tem a introdução à economia, tem a matemática financeira, enfim, então a gente está Aquelas trabalhando coisas ali maravilhosas, né? Gente, eu sou com o péssima. pessoal. É um curso recente, é um curso que foi inaugurado em 2024, então a gente está na leva aí da nossa primeira turma lá. E você foi convidado a tocar essa primeira Sim. coordenação, primeiro curso. Que bom! Eu fui aprovado no concurso, né, no edital, e aí sim. agora eu me tornei coordenador do curso, que é uma função de cuidar do curso ali, né? Aí Cuidar você- dos alunos, procurar trazer coisas legais, coisas inovadoras, fazer algo bacana ali. E você dá aula na também, além universidade. de Dou aula desde o ano passado lá, né? Já fui professor por 2 anos na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, que fica na cidade de Teófilo Otoni. Não sei se o ouvinte aí conhece. É uma cidade relativamente, uma cidade média, mas ali pro nordeste de Minas. Se a gente fala que é norte de Minas, eles lá ficam bravos. É Nordeste. Eles falam que é nordeste de Minas. É um grande polo ali daquela região. E você atuou lá. Atuei lá por 2 anos no departamento de economia. Quando eu terminei meu doutorado, foi basicamente concomitante a terminar o meu contrato lá. entendi. Eu era professor substituto. Aí só pode ficar 2 anos quando você é professor de Universidade Federal em cargo de substituto. Terminei o doutorado, vim pra cá e fui agraciado em começar a dar aulas na UENG e também atualmente fazendo um trabalho bacana junto ao Sr. Marco Antônio, secretário de Desenvolvimento, aqui na Prefeitura Municipal de Muito Bicas. bom. Né? Isso é muito legal. Mas pelo visto, a sua veia é mais acadêmica, né? Ou Sim, não? sim, a minha veia é mais acadêmica. Gosta de dar aula. Eu sempre gostei muito dessa área de Pesquisa, docência, como é que é? Tem eu feito? gosto bastante. Desde que eu entrei, eu brinco, né? Desde que eu entrei eu sempre falo isso, né? A gente às vezes romantiza muito a escolha do curso quando a gente está no ensino médio. Realmente é um passo importante, né? Só que a gente é muito novo para escolher. Eu, por exemplo, fui fazer o meu ensino médio em Juiz de Fora. Quando eu entrei era CTU, né? Eu entrei em 2009 no ensino médio, já tem um tempo aí para trás. Era CTU, 6 meses depois já virou IFET, que até hoje é IFET. Eu fui fazer o ensino médio integrado ao curso técnico de mecânica. E aí, na minha cabeça, eu ia formar, eu era novinho, 14 anos de idade. Eu ia formar e ia fazer o quê? Vou fazer engenharia mecânica, né?
Só que eu não me encontrei muito no curso técnico de mecânica, não foi algo que encheu os meus olhos. Eu tenho muitos amigos que se tornaram engenheiros, enfim, são super bem sucedidos hoje com engenharia. Só que eu desde o primeiro ano eu falei, isso não é muito a minha cara, não é muito meu perfil. Aí eu falei, vou fazer direito. No segundo ano, é a sua área, né, Grazi? É uma área bacana também. Eu estava no segundo ano falando, vou fazer direito e tal, só que ainda não era o que me encantava tanto. Aí no terceiro ano, eu tinha um grande amigo lá no IFET, que é meu colega de turma, que era o André. O irmão dele cursava economia. E o André ficava me comentando sobre as coisas de economia que o irmão dele fazia, enfim, sobre bolsa de valores, sobre mercado financeiro, algo nesse sentido. Assuntos interessantes. Assuntos que eu achava super interessante, comecei a pesquisar. Falei, vou fazer economia. Mas entrei assim de gaiato, meio sem saber o que era de fato o curso, né? Aí fui aprovado, graças a Deus, vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora, comecei o curso. Porque eu entrei no curso, eu me encantei pela área. Eu me encantei pela área, eu me encantei pelos professores, eu realmente passei a admirar e aqueles caras lá serem a minha referência. Então, eu sempre brinco, desde que eu entrei, eu falei, putz, eu gostei muito de economia. E eu gostei muito da carreira assim, dos professores, enfim, eu admirava, eu achava que eles sabiam muita coisa. Eu falei, eu quero ser assim muito também, legal. Eu quero aprender muito. Então, desde bom quando isso acontece. Sim. Então, desde o meu primeiro semestre de graduação, eu falei, eu quero seguir carreira acadêmica, eu quero formar, fazer mestrado, doutorado, e dar aula e conduzir pesquisas. Enfim, desde o terceiro período da graduação, eu trabalhei com iniciação científica até o final da graduação, com o professor Ricardo Freguglia, monitorias, enfim, sempre me esforçando nessa veia acadêmica. Muito bom. E nunca deve ter imaginado em dar uma aula aqui ao vivo na rádio, né? É verdade, isso daí porque é aqui novidade. Vai ser uma aula, né? E pra gente fechar essa parte do seu currículo, que é muito importante para o pessoal saber com quem a gente está falando, né? Você também tem uma especialização em agronegócio, não é isso? Isso. Conta pra gente como é que foi. Essa especialização é um pouco curiosa, assim, porque foi algo que não teve tanto assim, eu quero muito fazer essa especialização, enfim, foi meio que um complemento ali, sempre a vontade de aprender mais, de conhecer mais, né? Eu estava cursando meu doutorado e eu vi que a USP fornecia algumas bolsas para fazer, porque essas especializações são pagas, né? A USP fornecia uma bolsa para fazer alguma especialização, algum MBA para servidores da universidade lá do estado de São Paulo, e para Universidade do Estado de São Paulo não, porque é outra, né? A USP Universidade de São Paulo, só ela é estadual. Para os servidores da universidade e para alunos de doutorado que tivessem um desempenho acadêmico excelente, assim, no currículo. Aí eu falei, eu acho que eu tenho um histórico legal, eu vou fazer. Escolhi lá essa de agronegócio porque é um tema que me interessa, assim, e que eu acho que poderia tangenciar um pouco com a questão de economia, né, com certeza. Então, a área de economia agrária é algo que, para complementar tem muito a ver com o Brasil também, muito a ver com o Brasil, enfim, responde por uma boa parte do nosso PIB, aí, do nosso produto, né. Então, eu falei, por que não entender também um pouco mais dessa área, né, sempre para aumentar a nossa caixinha de ferramentas, o nosso conhecimento. Eu acho que a gente sempre consegue fazer algumas conexões interessantes. Otávio, não sei de onde eu tirei. Otávio, essa parte eu já considero muito boa, porque a gente já trouxe aí uma luz para o pessoal que está nos ouvindo, vai nos assistir, de como funciona uma carreira de sucesso. Tem um começo de um jovem que estava meio ali, sem saber, mas as coisas foram acontecendo até você se tornar o doutor em economia que vale o título de doutor Otávio, né? Porque tem doutorado e é muito bom, tá? Que fique de inspiração para você que está nos vendo aí, nos assistindo, e que a carreira de sucesso de hoje, ela foi construída passo a passo desde muito tempo atrás, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o que primeiro? Vamos falar sobre dólar? Dólar alto. Doutor Augusto, é uma coisa... Ai, gente, agora lascou. De onde eu tirei Augusto? Tem gente que me chama de Gustavo, sempre confunde com Gustavo. Não, agora, você me corrija, por favor, porque eu sou assim, quando eu enguiço, eu vou, então me corrija. Meu Deus. Doutor Otávio. Esse negócio de alta do dólar, o que isso impacta
na economia que tem a moeda oficial real, né? Uhum. A gente tem o real. E a gente não entende muito o que... A gente vai muito nas informações que a gente recebe, mas seria tão bom se a gente conseguisse entender um pouquinho. Fala pra gente aí, o que o dólar tem a ver aí com a nossa moeda? Com certeza, impacta muito aqui pra gente, né? Impacta no nosso bolso, enfim. Mas é um tema que apresenta algumas nuances interessantes. A gente tem um conceito na economia, um jargão econômico, moeda forte, moeda fraca. Seria moeda fraca uma moeda que é pouco valorizada no mercado e seria uma moeda forte, uma moeda que é muito valorizada no mercado internacional. Sim. O que acontece? Como que é determinado, né? A gente vê, o dólar subiu, o dólar caiu, enfim. Isso. Na verdade, o que a gente está comparando, né? É uma métrica relativa. O dólar subiu, enfim, em relação ao real. Ou o real caiu, ou o dólar caiu em relação ao real. Enfim, é algo nesse sentido da valorização internacional da moeda, né? Porque hoje, salvo engano, o dólar está 5,80, né? $1 é R$5,80. Os ouvintes aí, se quiser dar uma pesquisada, pode até me corrigir. Eu também hoje por alguns centavos, provavelmente, não sei se está certo. Estou sabendo a cotação de hoje. Mas é por aí, é algo nesse sentido, 5,80. Isso quer dizer, primeira coisa, né? Para ser bem didático, quer dizer que com R$5,80 eu compro $1. 5,82? Obrigada. Enfim, vai variando hoje, ele varia, mas ele varia nessa média aí, enfim, tem variado nesse tempo, já ficou um pouquinho mais alto uns dias para trás, estava 6 e pouco, agora está voltando para os 5 e tanto, né? Não é 5 e pouco. Mas enfim, o que acontece? Então é isso, R$5,80 compra $1, $1, né? $1 de dólar, não $1. Então, o dólar é uma moeda mais valorizada nesse sentido. Mas como que isso é determinado, né? Isso, Como que isso acontece? Vem do nada, chega lá, é um maná cai do céu, não, hoje o dólar vai ser 6, hoje vai ser 5. Não é assim, né? Isso é determinado no mercado aberto ali de câmbio, enfim, onde as pessoas estão comprando. Lei de oferta e da demanda. Lei da oferta e da demanda realmente para o mercado de moeda, mercado de divisas, que a gente fala um termo mais técnico. Então, se tem muita gente querendo comprar dólar, o que vai acontecer? A demanda é alta, o preço dele sobe, certo? Se tem muita gente querendo comprar real, o preço do real sobe. Isso é determinado dessa forma. Como o dólar é uma moeda internacional segura, normalmente em períodos de incerteza econômica, que a gente pode ter seu exemplo da Covid-19, o que aconteceu? O pessoal migra os investimentos para dólar. O pessoal quer uma moeda segura. Pô, vem uma crise, aquela pandemia, uma crise sanitária, né? Uma crise de saúde muito forte, gera uma incerteza enorme no mercado. O pessoal não sabe. Pô, as lojas tiveram que fechar, enfim, quando que vai voltar isso? Quando vai sair a vacina? Exatamente. O cenário fica nebuloso mais para frente. Então, o que acontece? O pessoal vai falar, os grandes, né, players do mercado mundial, enfim, vai falar, pô, eu vou pegar os meus investimentos, vou deixar em moeda segura, né, porque eu espero que não vai desvalorizar. Não vou colocar em peso argentino, não vou colocar em real. E aí acontece uma desvalorização relativa. Quando acontece essa desvalorização relativa, a nossa moeda perde valor. Enfim, o fato é esse, perante ao mercado internacional. Entendi. Certo? Então eu estou falando isso basicamente para o ouvinte primeiro entender o que é nesse câmbio, o que é essa taxa de câmbio e e como que ela é formada, o que impacta ela. Então basicamente é isso, oferta e demanda. A lógica por trás dessa subida ou caída do dólar é sempre essa, certo? E o que mais impacta isso? Eu falei, o que impacta então essa oferta e essa procura? Eu dei exemplo aqui de um choque negativo muito forte, que foi a crise da Covid-19, que aconteceu essa movimentação, só para o ouvinte entender, mas basicamente é isso, é a vontade, por exemplo, de investir no país. Se o meu risco país está baixo, se as minhas instituições aqui no Brasil estão sólidas, se eu tenho transparência, se o governo me gera confiança, credibilidade,
é uma tendência natural eu ter a minha moeda se valorizando. Entendi. Porém, moeda fraca é sempre ruim? Nem sempre. Depende de uma estratégia. Pode ser que o governo desvalorize a moeda propositalmente. Ah, isso acontece? Isso acontece, com certeza isso acontece. Por quê? Porque quando eu incentivo a desvalorização, quando a minha moeda está mais valorizada, o meu produto aqui, ele fica mais barato em relação ao internacional, certo? Então o que acontece com o setor exportador? Excelente, começa a vender mais. E aí eu começo a poder induzir o crescimento econômico com base em exportações. Então é por isso que eu falei das nuances, quando eu comecei a explicação. Tem que ter uma mente... Tem laicar, né? Para entender, né? São os mecanismos da macro, é o que eu tento passar para os meus alunos. Na graduação, principalmente, procurem formar na cabeça uma mentalidade de pensar como um economista, de pensar nesses mecanismos, enfim, pelo menos entender essas coisas assim. Eu tinha uma professora que eu gostava muito, a Suzana, na graduação, e ela me deu aula no mestrado também na Federal de Juiz de Fora, Suzana Quimet. Ela falava, na graduação, ela falava, vocês têm que sair daqui, ela dava economia monetária, você tem que sair daqui pelo menos entendendo o Jornal Nacional. Tipo assim, pô, como é que o economista não sabe? Tem que sentar no sofá e entender o que estão falando. O que está acontecendo, entendeu? O debate taxa econômico. Selic, Sim, bolsa, não sei o que, Nasdaq, e tudo está correlacionado, entendeu? Por isso que a gente tem que procurar criar esse sisteminha econômico na nossa cabeça para entender as movimentações. Por isso, olha, já ia falar de novo. Por isso, Otávio, que a gente fez questão de te trazer aqui. Porque, muito embora seja um assunto denso, complicado, se você for entrar mesmo, né, na economia, mas é um assunto da vida, é um assunto que está na sala da casa de todo mundo, todo dia. Sim. E às vezes, por que a gente quis te trazer? Para você popularizar um pouco mais, falar com a linguagem da gente, trazer esse assunto. Eu acredito que não vai ficar só nessa vez que você vem aqui. Não, vai sim, porque a gente precisa entender um pouco, porque a gente costuma, aquilo que é difícil, a gente sempre vai deixando. E aí as mentes mais inteligentes e às vezes maldosas, vamos dizer assim, dos governos e tudo mais, vão fazendo o que quiserem e a gente não está nem aí. Deturpa uma informação. Então, conhecimento é o que liberta, né? E eu estava falando aqui, a gente falando, né, de taxas, o Selic e tudo mais, taxa de juros, né? A gente tem ouvido muito falar que a taxa de juros está alta, né? E não sei se tem a ver com dólar, o risco Brasil. Eu tenho ouvido falar muito em risco Brasil, insegurança. Conta pra gente aí esse cenário de taxa de juros também, o que isso impacta na vida do consumidor, que é a nossa vida, né? Então, foi muito boa a pergunta, Grazi, inclusive porque dá para linkar com o que a gente estava discutindo lá atrás, porque tem tudo a ver. Eu falei das nuances, né, dessa taxa de câmbio, enfim, dessa questão de economia internacional. Falei, olha, a moeda mais valorizada pode induzir um crescimento puxando exportação. Meu produto aqui está mais barato, o Brasil é um grande exportador, né, de commodities agrícolas, meu produto aqui fica mais barato, eu vendo mais para o mercado internacional. Só que o que acontece quando eu tenho essa moeda desvalorizada? Pode acontecer do pessoal preferir vender para o mercado internacional, e aí a oferta aqui fica pequena, nacionalmente. Dentro de casa, dentro de casa fica pequena, e isso força o preço para cima. Começa um problema de inflação. Um outro problema, e mais grave, mais direto, é o seguinte: a minha moeda está mais fraca, certo? Então, o produto de lá está mais caro, o produto que vem de fora está mais caro, eu preciso importar. Por que eu preciso importar? Porque as empresas precisam de insumos, máquinas, equipamentos, enfim, uma série de coisas que vêm de fora. Gasolina, né? Gasolina a gente importa o petróleo. A gente fala que o petróleo é nosso, legal, a gente tem muita reserva de petróleo. Mas a gente não tem uma tecnologia para refinar o nosso próprio petróleo. Então por isso o pessoal fala, o galão de petróleo cotado em dólar lá subiu. O combustível aqui vai aumentar. Por que combustível aqui vai aumentar? Porque eu preciso importar esse petróleo de fora para produzir o nosso combustível. A gente manda petróleo para lá e traz a gasolina já refinada, né? Exato, a gente traz os componentes que dá para refinar, para a gente levar. Então gera o que a gente chama de inflação de custo.
quando a nossa moeda está muito desvalorizada. O que é isso? É uma inflação estrutural. Para eu produzir os meus produtos aqui, eu preciso importar algo de fora. Então isso encarece e sobra lá na ponta para o bolso do Com a consumidor. moeda fraca. Com a moeda fraca, isso tende a acontecer, tá certo? Isso gera inflação. Para algumas áreas da economia, o pessoal lê inflação, na minha visão, que é uma opinião minha, uma visão um pouco não leiga, né? Um pouco míope. Eles falam, inflação é excesso de moeda na economia. Tá tendo muita moeda na economia. Eu vejo que no caso do Brasil tem muito esse problema da inflação relacionada à taxa de câmbio. E aí o que acontece? Então, vamos lá, só para o ouvinte, se estiver acompanhando aí, entender, vamos tomar um pouquinho. Moeda está desvalorizada. Eu preciso comprar produto de fora para produzir aqui. Eu não sou autossuficiente, certo? Certo. Então eu vou pagar mais caro no produto de fora. O produto de fora vai vir mais caro, na ponta vai ficar mais caro, o preço vai subir, certo? Certo. Bom, aí como é que o governo reduz a inflação? A inflação é um fantasma da nossa economia. Desde lá da década de 80, que é chamada década perdida, primeira época do século passado, aí, do 20. 1980 a 1985, o país endividado externamente, sofrendo para resolver o problema da dívida. De 85 para frente, até 94, né, onde realmente entrou em vigor o Plano Real, era hiperinflação. Só foi corrigida com o Plano Real. Então o Brasil já teve taxas históricas de inflação. A gente fala que é uma das jabuticabas brasileiras, né? Que mudava aquela época, o preço, o do dia pra overnight, noite, aquela isso coisa, aí. do dia para noite, o pessoal já tinha que trocar o preço no mercado, né? Enfim, era uma loucura. Isso polui muito, a inflação é ruim. Por que a inflação é ruim? Ela vai corroendo o nosso poder de compra, né? A gente não tem o nosso salário, enfim, os nossos rendimentos ajustados dia a dia, é muito complicado fazer isso, virou uma burocracia, fica difícil, e a gente não tem segurança. Como é que o cara vai investir? Se eu não sei quanto vai estar os preços daqui a um ano, como é que eu vou planejar um investimento? Então, diminui o investimento e gera todo esse problema, o poder de compra dos mais pobres sofre. Então a inflação é um fantasma aqui do Brasil. A gente tem muito medo, né? Tem uma memória inflacionária muito grande em relação a esse período. Então a gente está sempre procurando assustar esse fantasma, né? E como que assusta? Como que assusta esse fantasma? Que o governo faz? Normalmente o governo vai e aumenta a taxa de juros. É aí que os juros começam a ficar muito alto. O Brasil tem esse problema histórico das taxas de juros altas. E aí é um efeito colateral um pouco da nossa economia. Mas ele aumenta, a taxa de juros vai impactar a qual setor? Vários setores, né? Na verdade, impacta a gente aqui. Sim, mas assim, o governo aumenta a taxa de juros de quê? É a taxa de juros básica da economia, né? É aqui, a Selic, né? A Selic. Salvo engano, aumentou recentemente, semana passada, para 13,25% ao ano. Isso na sua visão? Isso é muito alto. É muito alto. É muito alto. Por que é muito alto? Porque isso está querendo dizer, em outras palavras, o quê? O título mais seguro do governo rende 13,25% ao ano. Para qualquer cara das finanças, eu não é muito minha área de finanças, tá? É minha mais macro, mais economia mesmo. Para qualquer cara das finanças, vai dizer o seguinte: olha, se eu tenho um ativo que está rendendo quase 14% ao ano, tá legal demais. Estou tendo um rendimento real bem bacana. Então o que acontece? Isso mata o investimento produtivo. Como que eu vou investir, tomar um empréstimo com as taxas de juros tão altas? Eu quero comprar um trator agrícola, eu quero comprar uma máquina, eu quero comprar um equipamento para minha empresa. Fica difícil pagar. Isso é bom para quem investe? Isso é bom para o rentismo. Isso é bom para quem coloca dinheiro, empresta dinheiro para o governo, né? Porque nada mais é isso, é o título. Enfim, não que não seja um mecanismo importante, mas a gente tem que saber dosar. Qual que é o incentivo de um cara colocar dinheiro no empreendimento que gera emprego diretamente, que gera renda, faz a economia girar? Uma taxa de juros num patamar desse, quase 14%. O Haddad deu uma declaração hoje falando que espera que esse aumento da Selic seja rapidamente traduzido numa queda da inflação. Está assim, projetado para 5 e pouco, aí, se não me engano, acumular até o final do ano. Não é algo tão alto, mas o Brasil ele tem esse fantasma, ele tem essa memória inflacionária. A gente tem um negócio que chama transmissão da política monetária. Então pode ser que demore um pouquinho para surtir efeito. Mas com a taxa de juros nesse tamanho, eu acredito que
eles tendem a contornar esse problema da inflação. E dá para contornar, Dá. economicamente falando? Então, sobre a taxa de juros é um desafio, porque realmente é desde o plano real. Um dia eu li um artigo, inclusive, muito bacana. Ele estava dizendo o seguinte: o real estabilizou a nossa economia. A indagação era essa. A gente sabe, né, que o real foi muito importante para acabar com a hiperinflação. Mas será que a nossa economia se tornou instável? Por quê? A gente vive refém de taxa de juros elevadíssimas que matam o investimento produtivo para a inflação não voltar. Então, será que a gente realmente é hoje uma economia estabilizada ou o real controlou a hiperinflação, mas a nossa economia ainda é muito dependente de um juro muito alto para se manter ativa, para a inflação não voltar, né? Gente, isso é muito interessante. Então, é um debate assim que tem realmente, porque o Brasil tem muitos desafios, né? E esses juros, doutor, que fica lutando para, ver se eu estou entendendo certo, que fica lutando para manter uma inflação ali em algum patamar que não seja uma hiperinflação, ela que aumenta os preços dos insumos, por exemplo, essa alta de preços que a gente vê no supermercado, tem a ver? Como é que é isso? Na verdade, os juros, ele é a ferramenta, né, o instrumento de política monetária mais usado para controlar a inflação. O que está gerando essa inflação são outros fatores. O juro alto entra para controlar. Tenta controlar. Por quê? Porque se o juro está lá em cima, o que acontece? Eu vou diminuir o consumo. A ideia é mais ou menos essa: eu vou diminuir o consumo, eu vou reduzir a demanda aqui por produtos. Então os preços tendem a cair. Por que eu vou reduzir a demanda? Porque vai ser interessante eu poupar, eu colocar dinheiro, emprestar dinheiro para o governo, né? Enfim, colocar em ativos seguros para receber, certo? A ideia é um pouco essa. Aí eu vou arrefecendo a economia. Eu vou arrefecendo a economia, não tem jeito de subir preço, né? A tendência do preço é cair. A lógica é essa. Mas tem a lógica também de valorizar a moeda. Porque quando o juro está lá em cima, vem muito dinheiro de fora para investir nos nossos títulos aqui. Então, se vem esse dinheiro de fora para render a taxa de juros está aqui, acontece o aumento da demanda pela nossa moeda no mercado de divisas. Mas que fica muito lá em então, cima, tende a inflação a cair. Gente, é uma coisa complicada, né? Sim. Uma gestão... É uma gestão complicada, tem lá e cá. Muito complicada, mas que se o brasileiro tivesse a cultura de entender, até para começar a fazer isso dentro de casa, né? Uma gestão do financeiro, né? A administração daquilo que bate na mão, para poder entender um pouco mais, para não ficar tão refém de informações que se jogam, né, no nosso colo, né? E todo dia a gente tem informações desse tipo, né? Eu lembro que você estava falando, me corrija se eu estiver errada, parece que houve um evento no Brasil de alguma figura política, numa época muito antiga, ateou fogo num monte de café. Sim. Porque teve uma história teve. Justamente para falar assim, tem muito, então vê se é esse raciocínio. Eu vou queimar para sustentar o preço. Isso, fala pra gente sobre isso. É mais ou menos isso? Sim, exatamente. Eles queimaram sacas de café, salvo engano, foi na década de 30, para sustentar o preço do café no mercado internacional. O Brasil era muito dependente das exportações de café. Então, o que acontecia? Veio o cenário da crise financeira de 99, o crash da Bolsa de 1929, né? O que aconteceu? Gerou um pânico na economia mundial, os nossos preços, o preço do café começa a cair muito no mercado internacional, porque não é um bem essencial, né? É um cafezinho, tudo bem, eu amo café, acredito que a maioria das pessoas também. Amo café. Mas, enfim, não é um bem que a gente fala essencial. Então é natural que ele tenha uma elasticidade de preço, que a gente fala alta, né? Se o preço sobe, a demanda cai muito. Então, quando começou a cair muito a demanda no mercado internacional, pelo nosso cafezinho, o preço começou a cair. E o Brasil, que era muito dependente dessa economia cafeira, ali principalmente do Oeste Paulista, né, de São Paulo,
teve que queimar sacas e sacas de café para tentar sustentar o preço do café no mercado Hoje em dia isso não internacional. funciona. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que... Tem a outros economia mecanismos, brasileira... né? Sim. Mas inclusive foi a partir dessa crise que a economia brasileira se introverteu e começou a pensar realmente o desenvolvimento industrial, que a gente começou a se voltar a formar o nosso parque industrial. É o que o Celso Furtado chama de deslocamento do centro dinâmico. Eu tive a crise e eu tive que fazer o quê? Eu tive que me voltar ao mercado interno, porque o externo já não está atendendo mais. Então, quando eu começo a voltar para o mercado interno, eu naturalmente começo a girar, aquecer mais a economia do nosso mercado interno. Quando eu aqueço mais a economia do mercado interno aqui, o que vai acontecer? Naturalmente estou gerando mais emprego, mais renda, Sim. enfim, então eu começo a gerar a nossa demanda interna, e aí começa a pensar o planejamento industrial, começa a voltar para a indústria, porque os cafeicultores começaram a buscar outros investimentos produtivos. Eu acho que no fim é a lição que toda crise traz. Você Sim. precisa Se reinventar. Perfeito. A palavra é essa. É a única lição boa Sim. que a crise traz pra gente, é a gente ter que se virar. Hoje em dia, você tem um economista de referência que você fala, poxa, o cara manda bem, ou isso é muito particular, assim, de a economia... Isso, como é que é? Fala, você tem alguma referência em algum tema específico? Tenho, assim, eu vou falar mais dos que... Enfim, um economista que é mundialmente famoso, né, e que eu acho que ele tem uma teoria que é muito interessante, pode casar bem com a nossa ideia, que inclusive foi vencedor do Nobel agora em 2024, é o Acemoglu. Ele escreveu aquele livro, enfim, Why Nations Fail, Porque as Nações Fracassam. É um livro que é um best-seller, assim. E qual que é a lição do livro dele, de certa forma? Ele disse o seguinte, olha, para o país crescer, por que as nações são ricas e outras são pobres? Né? O limite é isso. Para um país crescer, ele fala que as regras do jogo têm que ser bem definidas. Ele fala que precisa ter instituições fortes. Transparência, enfim, segurança um conjunto jurídica. de leis, segurança jurídica, perfeitamente, senão como é que eu vou investir. Basicamente, ele coloca isso. E hoje no Brasil isso, de certa forma, é um problema. Problemático. Então eu acho que é algo que casa bem com a nossa discussão, assim, o Acemoglu, inclusive ganhou o Nobel. Agora, de referência que eu tenho um pouco também do modo de pensar o mundo, eu gosto muito da área do pessoal que faz experimentos, quase experimentos, né, controlados, enfim, quase experimentos, às vezes experimentos controlados, que inclusive ganharam o Nobel em 2019. A Esther Duflo, o marido dela, o Banerjee, eles ganharam com